Foi uma das visitas mais difíceis que nós tivemos. Nós chegamos, era uma casa lá nos fundos, muito simples, de um cara que trabalhava numa borracharia, do lado, casado com uma índia, lá no Mato Grosso tinha muita índia. Aquele casal bem chucro, gente muito boa, mas você via muito pobrezinho. Moravam lá nos fundos. Quando nós chegamos, ele não estava. O dono da casa da frente falou, não, é meu inquilino. O olho já brilhou, falou. Sejam bem-vindos ao Colchão Cast, o podcast para você que vende colchão. Aqui a gente te ajuda a aumentar as vendas e vender R$100 mil no mês em vendas de colchões. Meu nome é Davi. Meu nome é Claudir. E o meu é Luciano Persinotto. E o tema de hoje é o que eu preciso fazer para vender R$100 mil no mês em 2024. Que assunto, hein? Início de ano as pessoas normalmente estão com um espírito bom, assim, de mudança, de fazer a diferença, né? Eu falo que muita gente fala, eu não vejo a hora de chegar o ano novo, né? Para recomeçar, recarregar as baterias e tal. Mas eu costumo dizer o seguinte, que o ano é novo só para quem faz coisas novas. Porque senão, ele só vai ser uma virada de calendário. Então a gente tem que fazer coisas novas também no ano para ser novo. E hoje aqui com presença especial do professor Claudir, grande faixa preta. Claudir, você e o Luciano já formaram muitos vendedores aí no mercado, pegaram muitas pessoas que às vezes nem trabalhavam com vendas, né? Isso. Vendedores de outros mercados, de diferentes produtos, e transformaram em especialistas mesmos, né? Exato, a gente teve a felicidade de encontrar muita gente por esse Brasil aí, e pessoas que não vinham da área de vendas, não só de outros segmentos de venda, como não de área de venda nenhuma. Né? Por exemplo, a gente tem eletricista que um dia, fazendo um serviço no escritório, se interessou, quis. Nós tivemos um marceneiro que estava montando os móveis e se tornou um grande faixa preta. E o Luciano sempre fala uma coisa que estava sempre na nossa cabeça: técnicas de vendas. Venda é técnica, e técnica você aprende. É mais ou menos aquilo que o cineasta fala. Sim. Uma ideia, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Se você tiver o start, aí fica fácil, porque você é um terreno fértil para aprender. A gente tem uma certa bagagem, uma certa experiência, e a gente passa isso. Se o terreno lá for fértil, a pessoa capta. Então, assim, a gente tem aí eletricista, né, Luciano? Tivemos marceneiros. O Benedito Encanador. Exato, Ele era encanador. Né? São pessoas que eram de outros segmentos. Lá em Goiânia, o Valdenir era cabeleireiro lá. Cabeleireiro. Veio e deu teve grande sucesso na área de vendas. E já me gerou uma dúvida que eu quero fazer uma pergunta para você, Luciano. O Claudir estava comentando que vocês já formaram especialistas faixas pretas na venda de colchões, na venda de diferentes segmentos que depois deram certo também com o colchão. E aí eu quero te perguntar, é possível qualquer vendedor vender 100 mil no mês? Olha, eu acredito pelo seguinte: se o vendedor tiver 3 atributos que eu acho fundamental, ele tem que ter para atingir os 100 mil reais. Ele precisa aprender a técnica de venda de colchão. Depois, ele precisa ter ambição. Sem ambição, ele não vai conseguir. E, por final, ele tem que gerenciar bem as suas emoções. Se o vendedor, se a pessoa aprender a técnica, aprender um passo a passo, se ele tiver um grau de ambição bom, tem que ter ambição. E se ele souber gerenciar bem as suas emoções, é possível. Qualquer pessoa é possível vender 100 mil reais em colchões no mês. O que seria ter ambição na venda de colchão? Ambição, ele tem que ter fome de vencer, de vencer, ele tem que ter uma determinação, ele tem que ser destemido, ele tem que aprender a enfrentar os desafios do dia a dia. Porque, igual uma outra profissão, vendedor de colchão, um mecânico, um engenheiro, um médico, vai ter problemas. Vai ter problemas. Então, se ele desistir, não tiver um grau de ambição alto e desistir no primeiro momento, ele não tem ambição. Por isso que a ambição ela é importante.
A ambição ela é muito importante. Por isso que a gente conseguiu transformar eletricista, encanador e outras pessoas que nunca vi, dona de casa, em vendedores de colchão faixa preta. Por quê? Porque tinham esses 3 atributos. Não tinham técnica, mas aprendeu técnica. Mas tinham ambição e sabiam gerenciar as emoções. Então, por isso que eu falo, é o conjunto desses 3 fatores importantes. E as emoções, como você acha que influencia para eu vender mais em 2024? O que eu tenho que tomar cuidado, eu como vendedor, para vender mais, mas controlar as emoções? Tem que controlar muito pelo seguinte, porque às vezes você é muito bom na técnica de venda, às vezes você é muito bom na ambição, só que na gestão da emoção não. O que acontece na gestão da emoção para um vendedor ele vender bem e não atrapalhar ele? A vida, o dia a dia de um vendedor é mais momentos ruins do que bom. Não adianta falar que é 1000 maravilhas, porque não é. É o quê? É mais dias de luta do que dia de glória. Só que um ano ele é feito de 12 meses. Sim. E às vezes, dentro desses 12 meses, um vendedor, ele não vai bem um mês. Aí ele fala, meu Deus, isso aqui não é para mim, não vai dar certo. Ele tira a base de um mês ruim. Mais um ano, ele não é um mês ruim, são mais 11 meses. Ou, mesma coisa, se ele tem um mês, ele é feito de 4 semanas. Às vezes ele pega uma semana ruim de vendas, não, o cara na porta, cliente grosseiro. E aí, se ele não gerenciar as emoções e entender que um mês é feito de 4 semanas e as outras 3 semanas ela é boa, ele não desiste. E aí ele faz o cálculo não de uma semana, não de um dia, de um mês. Não de 2 meses ruins dentro de um ano todo. Qual foi o resultado que ele obteve? Então, se ele conseguir gerenciar essas emoções, entendendo o resultado final, ele consegue alcançar bons resultados, ele consegue vender 100 mil por mês ou até mais. Você tem mais algum ponto para complementar? Na realidade, além de todos esses pontos que são fundamentais que o Luciano colocou, a pessoa tem que se alimentar de não. O não pode ser o obstáculo que vai derrubar ela na primeira ocasião que pintar. Algumas pessoas dizem assim, eu queria muito entrar nesse ramo de vocês, mas eu não tenho experiência. Nesse nosso ramo, a experiência é o mínimo, ela não tem importância nenhuma. Se a gente lembrar que só derruba um avião um piloto experiente por erro humano, a experiência ali não vale nada. Por quê? Porque a experiência, ela cria uma falsa impressão de que não precisa mais seguir procedimento, seguir padrões, seguir um método. Então, quando a pessoa, às vezes, a gente pega um vendedor de outra área muito experiente, né, Luciano? Uhum. E ele fica aqui 1 mês, 2 meses, daqui a pouco ele vem a nós e fala, eu tô patinando, cara, mas eu sou bom, não sei o quê, eu vendia lá, eu fui campeão de vendas de consórcio, Querido, existe um método, existe um procedimento, e se você não seguir, é isso que eu falei. Às vezes, quando tem um erro humano numa queda de avião, é um piloto experiente. Que deixou de seguir os procedimentos. E outra, tem muito vendedor que ele não consegue gerir as emoções bem, ele não tem paciência. Não tem paciência. Não tem paciência de seguir as etapas na venda, de respeitar o processo. Ele não tem paciência de contornar as objeções. Ele não tem paciência, ele já quer chegar vendendo. Então, se ele entender que ele tem que seguir as etapas, e é um passo a passo, e ele tem que respeitar um processo, é igual o Claudinho falou do piloto de avião. Tem muito piloto de avião que é experiente, mas derrubou o avião. Por quê? Porque parou de aprender. Por quê? Porque não se atualizou mais e parou de seguir procedimento, parou de seguir processo. Eu lembro, Davi, eu estava em formação ainda, Luciano, acompanhando o Luciano, aprendendo ainda, me tornando um faixa preta. Estávamos numa cidade chamada Lambari, em Minas Gerais. Um cliente sendo visitado, durante a conversa ele virou para o Luciano e falou assim, eu até tenho dinheiro aí, mas eu não posso comprar agora, porque vai desinteirar, eu trabalho com empreita e tal. E eu nunca vi um negócio daquele. Eu comecei a fazer risquinho com caneta, assim, ó. Eu pegava a caneta e ficava fazendo risquinho. Eu contei, o Luciano vendeu depois do 13º não do cliente.
Caramba, hein? Nós entramos na casa dele por volta de 7 horas da noite, já era quase 11 horas da noite. Nós saímos de lá com a venda quase meia-noite. É verdade. Então, assim, ali eu tive uma aula de que o não é não quero. O não é, de repente, assim não, agora não, desse jeito não, nessa condição não. E aí você tem que usar todas as técnicas de quebra de objeções para você chegar e pegar o sim. Por isso que eu falei, a pessoa tem que se alimentar de não. Porque, como o Luciano falou, são mais dias de luta do que dias de glória. E se a pessoa não tem paciência naquela apresentação e fala, vamos embora, não, vou desistir. Tem muita gente, muito vendedor de colchão, que desiste no quinto não. O cliente deu 5 não, ele desiste. Então a gente não pode desistir no 8º não, nem no 5º não. Entendeu ali? O cliente falou para mim que tinha o dinheiro. Eu entendo que o comportamento humano, o dos clientes, eles são procrastinadores. 70% a 80% das pessoas, dos clientes, eles querem empurrar para depois. Porque é normal do ser humano. Sim. Eu entendendo disso, um faixa preta tem que entender isso. Eu entendendo disso, ele quer procrastinar. Eu não vou deixar ele procrastinar tendo condições de pagar. Eu tenho que exercer aqui a minha habilidade e eu tenho que quebrar ou contornar essa objeção e de uma forma que ele se sinta bem. Sim. Nada empurrado. A gente não pode empurrar um produto, não pode empurrar um colchão no cliente. Não, é tudo dentro de um argumento técnico. Tudo dentro de uma etapa a ser seguida com carinho, com delicadeza, com elegância. E aí chegamos, acho que no 13º, no 14º, que ele falou não, a gente fez o fechamento faixa preta. Com o fechamento faixa preta, ele comprou. E se eu não tenho o fechamento faixa preta, no 5º não poderia ter desistido. O que eu poderia fazer assim? Porque assim, às vezes o fechamento chega e o vendedor dá o preço e leva um não, tenta insistir um pouco mais, empurrar, leva um segundo não. Como que eu posso diferenciar o que é uma empurroterapia, que vai ser uma venda forçada, e de um ponto que eu sei que eu posso continuar? Tem algum momento que você fala, aqui dá para continuar, aqui não dá, senão vai pressionar o fechamento? Eu acho que tem muito vendedor que ele se apavora e ele acaba, às vezes, brigando com o cliente. Brigando. Tem vendedor que briga com o cliente. Teve casos, por exemplo, que o vendedor falou assim, mas o senhor não chamou na sua casa? Era o indicador. O senhor não me chamou na sua casa? Pô, o senhor me chama na sua casa, eu venho na sua casa, te fiz toda a demonstração, o senhor precisa, o senhor não vai comprar? Poxa, o senhor está achando que eu sou o quê? Ou seja, ele briga. Então, a empurroterapia é o seguinte, eu acredito que o vendedor ele fala assim, muitas vezes no final, compra para me ajudar. O senhor não precisa agora, mas compra para me ajudar. Poxa, o senhor falou que ia comprar, compra aí, vai ser bom para você. Poxa, eu tô precisando vender, eu preciso bater minha meta, eu preciso bater minha cota. Então você fica, às vezes, fazendo uma venda apelativa. Isso, apelativa. Apelativa, isso é uma empurroterapia. Porque você está ali, tudo pelo dinheiro, esquecendo do cliente, esquecendo do interesse do cliente. E quantas vezes o Claudinho já viu vendedor que já fez isso? E o que acontece quando o vendedor faz isso? Que ele empurra, vai no emocional, mas num drama. Mas vai ser bom para o senhor, pode comprar, o senhor vai me ajudar muito se o senhor comprar. Aí vamos supor, o cliente compra. A maioria das vezes há um cancelamento. O cliente vai no Procon, porque foi uma venda forçada. Utiliza do arrependimento, né? Exato. Não foi uma venda natural de processo, foi uma venda forçada. Isso é uma empurroterapia. É o que muitos, entre aspas, experientes, às vezes faz isso. Por quê? Porque não entende que tem que se atualizar, não entende que de gente, porque também tem que entender de gente. Tem que entender como o cliente, ou como o cérebro do cliente reage a certas coisas para também não ser chato, para também não ser invasivo. Se seguir processo, se seguir com elegância, um fechamento poderoso, vai vender. Ou ele sabe o momento certo de parar, porque ele tem que também saber parar. Né? É muito vendedor de colchão também, o cara tá lá oferecendo, tá na alta, o cliente já quer comprar, mas ele não vende, ele continua oferecendo. Mas por quê? Porque não pede a venda. Aí o que vai acontecer? A venda vai cair a emoção.
vai esfriar. A venda está lá em cima, quente, está no auge, mas aí o vendedor fala demais. Ele perde o time. E aí o que acontece? Está na alta emoção, está quente, o cliente já quer. Depois ele fala, negocinho errado, a venda vai caindo. Por quê? Porque falou demais. Perdeu o time da venda. Quantos vendedores perdem o time da venda e perde a venda? Perde a venda de clientes potenciais. Potenciais, isso é mesmo. Acontece também muito disso, a empurroterapia, ela se dá, na minha visão, quando o cliente não comprou ainda. O cara atropela uma fase da venda, que é vender o produto, propriamente dito. O cliente comprou o produto, ali é discussão financeira. Sim. A discussão financeira, o cliente já comprou o produto. Então não vai ser empurroterapia, vai ser apenas uma condição de acerto financeiro. Então quando ele pula essa etapa, como o Luciano falou, às vezes o cliente está na subida e já comprou. E aí ele continua falando. E aí é onde ele se enrola, porque ele falou demais, o cliente esfria. Então você tem que aproveitar, como o Luciano falou, o ferro cola quente. Na hora que o cara está quente, o cliente está lá em cima, você já parte para o fechamento. Qualquer discussão financeira de não tenho condição agora, desse jeito não dá, você parcela em mais vezes, tudo isso é corriqueiro em vendas. Sim. Mas trata-se do empurrão, como o Luciano falou assim, aí vira vendedor de farol. Você tem aquele... Você já passou a ter um rapaz lá vendendo água de gravatinha borboleta? Senhor, ele vai na tua sede, na necessidade que você tem de beber água, e você compra a água dele por R$10. Aí tem aquele que, antes de te oferecer a água que você precisa, ele fala que tem 5 filhos em casa, que precisa trabalhar, que precisa dar de comer. E não sei. É muita lamúria, muita lamentação. E às vezes ele não fala isso para o cliente, mas ele age como se estivesse falando. Exatamente. E o cliente tem ele né? se posiciona dessa forma. Então, quando você não tem posicionamento, desde a sua vestimenta até todas as qualidades. Olha, lembrei de uma história aqui. O Luciano um dia me falou assim, ele passou e falou assim para mim no domingo, dando risada, né? Porque ele sempre aprontava essas comigo. Claudio, temos uma visita amanhã, 9 horas. Falei, beleza. Era meio-dia do domingo. Eu falei, maravilha. Ele falou assim, só que essa visita é em Brasília. Foi. Você lembra disso? Lembro. E nós vamos de carro. Eu passo da sua casa às 4 da tarde. Falei, beleza. Na cabeça dele, Brasília era ali. Então ele falou assim, a gente vai, chega lá umas 3 da manhã, dorme no hotel, acorda e temos o dia inteiro para fazer visita. Conclusão, nós entramos em Brasília, no horário do rush de Brasília, porque atrasou, era muito longe, nós não tinha noção. São Paulo é quase 1000 km. E dentro do carro, aí entrou a técnica, entrou aquilo que ele ensina. Ele estava com uma roupa, a gente costumava trabalhar com roupa branca, hoje a gente trabalha de jaleco, que é um padrão nosso, para a gente gerar autoridade do cliente. Você lembra disso? Você chegou e falou assim, cara, achei que ia dar tempo de ir no hotel, de tomar banho, de trocar de roupa. Eu não vou fazer essa demonstração com a roupa que eu estou, dirigi de São Paulo aqui. A gente revezou, mas estavam os dois. O que aconteceu? Eu pulei para o banco de trás, lembra disso? Pulei para o banco de trás, troquei de roupa dentro do carro. E aquele dia, o meu professor virou meu ajudante. Foi. Entramos na casa, o Luciano ali conduziu tudo, fez a demonstração comigo, ligando o aparelho e tal, não abriu a boca e eu fiz a venda para a pessoa. Fizemos uma venda à vista, tal. Dali nós saímos para ir para tomar banho, para trocar, para as próximas visitas. A necessidade nos obrigou àquele momento. Porém, seguimos o procedimento número 1, que é a gente se mostrar bem para o cliente. Essa primeira, o aperto de mão, é dito que vários negócios eles são concretizados no aperto de mão. Você entendeu? E se você não estiver bem, o cliente vai olhar para o seu sapato, para a sua roupa, para a sua cara, para o seu cabelo, para a sua barba mal feita. Ninguém gosta de fazer negócio com gente assim. Então já começa errado. Então, se você não tiver nesse procedimento, a empurroterapia ela acaba sendo um vício, porque quando a gente tem aquelas pessoas que dá da empurroterapia, são sempre os mesmos, você reparou? Sempre os mesmos. São sempre os mesmos que se julgam experientes. Eles não seguem procedimento. Então não adianta ter experiência se você
Tem um amigo nosso, não vou falar aqui a palavra, mas ele fala, experiência é uma porcaria, porque para você tê-la, você tem que sofrer muito. Mas se você não seguir os procedimentos que você aprende com o passar dos anos e com as pessoas que sabem mais do que você, com certeza a empurra-terapia ela vai ser padrão na vida da pessoa. E isso não é bom. E a experiência é perigosa, né? A gente já viu casos de vendedores que às vezes têm 10, 20 anos de experiência, mas hoje não vendem igual vende antigamente também, né? Tá cheio de casos desse. Tem muito vendedor experiente que não vende mais bem. Por quê? Porque ele não se atualizou. E o mercado, o comportamento humano depois da pandemia mudou muito. E isso que a gente tem que se adaptar a esse novo comportamento pós-pandemia. Não se recicla, a pessoa não quer aprender coisas novas. Aí fica a história que a gente sempre conta do macaco velho, né? Que é a história tinha um zoológico que eles atiravam as batatas pros macacos, eles comiam de qualquer jeito, os macacos estavam lá e passavam muito mal, porque chegava na areia ali, suja e tal. Aí eles começaram a lavar os mais novos. Sim. Pegava e jogava na água, tirava e comia, eles não tinham problema de saúde. Só os macacos velhos que tinham, porque estava acostumado naquele jeito. Então, o macaco velho, a pessoa até se orgulha. Fala, eu já sou macaco velho. O macaco velho é o que não se renova, é o que não quer saber de novas informações, participa de uma reunião, fica ali, não anota, não faz nada, acha que aquilo ali é para encher linguiça. Você vê na reunião quem é o macaco velho, né? O cara está ali, ele não absorve nada. Você fala com ele, ele está ali, tipo, parece que cumprindo tabela, sabe? Então ele vai sair dali, ele acha que toda a experiência dele vai fazer. E são, infelizmente, os que patinam. Os novos estão bombando. Segue o processo, né? Sim. Inclusive, tem muito vendedor novo de colchão que ele tá bombando mais do que os velhos, mais do que os experientes. Mas por quê? Porque é igual o motorista que vai aprender, vai tirar a habilitação. Quem vai dirigir, quem já dirige há muito tempo, ele não para no farol, ele para passar o vermelho, ele estaciona em qualquer lugar, eu vou sair rápido. E quem vai tirar uma habilitação, o que ele faz? Ele segue tudo. Para no farol, segue ali, ele não toma multa, ele está mais tranquilo, vai evitar acidentes. O que acontece com os pilotos de avião? Cai o avião por quê? Porque não segue processo. Mesma coisa o motorista. Quando um vendedor novo de colchão ele vem, o que acontece com ele? Ele quer seguir a risco o processo. Ele quer seguir a risca a receita que ele aprendeu. E aí ele não vai errar. Por quê? Porque ele aprendeu a fazer o certo. Porque experiência, anos de experiência, hoje não quer dizer mais nada. Por quê? Porque se ele não se atualizar, eu mesmo me atualizo todo ano. Tenho mais de 20 anos de experiência e todo ano, 3, 4 vezes no ano, eu vou fazer cursos com pessoas que sabem mais do que eu. E sento lá na plateia, humildemente anoto tudo para poder colocar em prática, para eu me diferenciar no mercado da venda de colchão. Que depois da pandemia um monte de empresa fechou de colchão, mas ficaram as fortes. Ficaram as fortes e hoje eu falo que nós estamos no melhor momento da venda de colchão. Por quê, Luciano? Porque hoje o colchão é visto como um artigo de saúde. Ele é visto como o móvel mais importante de uma casa, porque na pandemia as pessoas viram que elas estavam com um colchão velho e doía a coluna deles. E a gente se posicionou no mercado de colchão como um móvel de saúde, dando conteúdo de saúde, viu que era um diferencial, aprendendo cada vez mais, levando um conteúdo diferenciado para o cliente. O que acontece? Chama atenção. Então hoje nós estamos no melhor momento da venda de colchão, mas o experiente tem que se atualizar porque as coisas mudaram. As coisas mudaram muito, o comportamento humano mudou. E se a gente não se adaptar, não adianta nada. Igual o Claudio falou, chega lá um vendedor velho, experiente, não anota nada mais, fica numa reunião e ele fala, não, já sei, eu sou experiente. Esses não vingam mais. Se eles não caírem na consciência deles que eles precisam ter a humildade de aprender coisas novas, vai ficar para trás. Então, esse momento que nós estamos, tem que ter humildade de aprender coisas novas. Eu tenho. Show. O tempo de experiência hoje não está dizendo nada, né? A gente pode nada. Aprimorar tendo a humildade. Se a gente não se aprimorar dia a dia, a gente não vai ter nem a compreensão dos nossos filhos mais. Porque eles evoluem numa velocidade imensa. Se a gente não tentar
estudar, se aproximar, a gente perde até eles. Perde porque ninguém quer. Concorda comigo que ninguém quer ficar com uma pessoa assim. Você quer ver uma coisa, por exemplo? Quer ver? Eu vou fazer um teste com vocês agora, certo? Certo. Pode ser? Pode. Então, se você pegar a sua mão, certo? Eu vou falar para vocês fazerem alguma coisa agora, vocês fazem, ok? Coloca a sua mão na nuca. Ah lá, ele colocou na testa, você colocou certinho. Por que isso? Porque as pessoas não observam aquilo que a gente fala. Só o que a gente faz. Eu coloquei aqui, ele automaticamente colocou ali, e você pensou. Eu pensei antes. E botou na nuca, certo? O que acontece hoje? As pessoas, eles não escutam o que a gente fala, escutam o que a gente faz. Tem vendedor novo, tem que escuta o que a gente faz. O vendedor velho, não, só escuta o que a gente fala. Então a gente tem que ser hoje mais fazedor. Por quê, Luciano? Igual o Claudio falou, vai influenciar. Se você quer ser um líder, um gerente de loja, um líder de equipe de venda de colchão, e você não for um fazedor, só um falador, vai ficar para trás. Você não influencia nem os seus da sua casa. Da sua casa. Quanto mais na rua. A gente está em casa, às vezes só o pai de família, o chefe de família, ou a dona de casa reclama que o mercado está ruim, que isso está ruim, que não está vendendo colchão, porque abriu muita loja de colchão. Abriu muita loja de colchão, o colchão está igual. Não. E ele se diferenciou. O que está fazendo? Porque nós somos aquilo que fazemos. Se você não fizer coisas novas e aprender estratégias novas, técnicas novas, poderosas, vai ficar para trás. Nós montamos uma equipe em Campo Grande, uma ocasião, nesses anos todos que a gente está junto, eu sempre falei para você, a equipe mais nova que a gente formou. Meninos, praticamente, né? É verdade. Garotos, moleques. E tinha um lá que ele escutava muito as nossas histórias. Não, porque um dia eu e o Claudinho chegamos em tal lugar, fizemos isso, fizemos aquilo, tal. E um dia ele chegou para nós e falou assim, eu quero que vocês vão numa visita comigo. Você lembra disso? Desafiou nós. Por isso que eu falo para ele, não é ouvir o que eu falo. As pessoas não ouvem isso, mas é o que a gente faz. Sim. E aí o Luciano falou assim, vou marcar uma visita aí, vou passar para você e nós vamos com você. E você vai ficar só observando. E você vai ficar só observando. Cara, Deus ajudou tanto, né? Deus ajudou tanto que foi uma das visitas mais difíceis que nós tivemos. Nós chegamos, era uma casa lá nos fundos, muito simples, de um cara que trabalhava numa borracharia, do lado, casado com uma índia, lá no Mato Grosso tinha muita índia. Aquele casal bem chucro, gente muito boa, mas você via muito pobrezinho. Moravam lá nos fundos. Quando nós chegamos, ele não estava. O dono da casa da frente falou, não, é meu inquilino. O olho já brilhou. Falou, o cara tem casa de aluguel. Mas não era o alvo da visita. Aí entra a sensibilidade do faixa preta. E o acreditar em todas as visitas. O acreditar em todas as visitas. Nós entramos para atender aquele cliente. E aí chamamos o senhorio, o dono da casa, para vir junto. Fica aqui, senta aqui. A conversa se desenrolou, o casal foi tratado com o maior respeito do mundo, não estava dentro das condições dele, e aí a gente focou no senhorio da casa. Uhum. E aí todo o processo foi feito, uma venda dificílima. Uhum. O cliente, eu não tenho cartão, eu não tenho cheque, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não sei como é que dá, se não dá e tal. Aí o Luciano, assim, no final, falou para ele assim, vamos fazer o seguinte, faz uma parcelinha pequenininha, o senhor faz um crédito consignado e paga à vista. Aí ele gostou da ideia. Uhum. Naquela ocasião, quando a gente fazia isso, a gente tinha que levar para o nosso correspondente bancário documentos do cliente. Comprovação de endereço. Comprovação de endereço e tal. E aí eu falei, tem uma comprovação de endereço aqui no nome da esposa lá tal, mas servia, ele trouxe assim. Era uma fatura de cartão. Imagina como é que foi a venda. Resumindo, mais do que essa história, a pessoa que estava ali do lado, aquilo inflamou aquele menino. Depois ele foi com a gente para Santa Catarina, ele virou um parceiro nosso e teve um rendimento melhor. Por quê? Porque ele viu a dificuldade que a gente atravessou e o resultado final positivo. Por quê? Porque acreditamos em todas.
acreditamos na visita, não tem dificuldade. Por isso que eu digo, vender é alimentar-se de não. Se o não te alimentar, muda de profissão. E vocês estão falando de várias regiões pelo Brasil. Queria te perguntar, onde você já vendeu no Brasil? Nossa, nós já vendemos... eu fiz uma conta uma vez, nós temos 27 capitais, né? Eu já viajei para 24 capitais. 24 capitais. Fora os interior, mas 24 capitais eu visitei. Ou seja, Mato Grosso nós fomos, Rio de Janeiro, Brasília, Tocantins, lá em uma cidade chamada Gurupi. Nós já fomos em Belo Horizonte, interior de Belo Horizonte toda, grande BH, né? Grande BH. Os interior de São Paulo. Interior de São Paulo todo. Santa Catarina. Paraná. Já fomos eu já fui até pro Acre. Até pro Acre eu já fui. Ou seja, lá divisa com a Bolívia, no Acre. Porque eu também não via barreiras. Essa é a ambição. A ambição de você levar o melhor para sua casa. A ambição de você levar o melhor para sua família. Porque eu falo, o dinheiro está na casa do cliente. Se ele não comprar de você, ele vai gastar nas lojas, nas grandes magazines. Na Magazine Luiza, nas Casas Bahia. E ele vai encontrar um fera lá, que vai estimular o desejo dele, e ele vai comprar. Porque as pessoas gostam de comprar. Então, é só a gente criar o desejo nesse cliente de uma maneira certa. Porque existe a maneira certa para você criar desejo no cliente. Nesse episódio aqui, lembrando o tema, a gente está falando o que a gente precisa para vender 100 mil reais no mês na venda de colchões. O que a gente precisa para aumentar as vendas de colchões. E eu quero te perguntar, depois que você me explicou, você já visitou praticamente o Brasil inteiro? 24 capitais? 24 capitais. O que eu consigo aumentar as minhas vendas de colchões em qualquer lugar do Brasil? Se você quiser aumentar as vendas de colchões, você consegue no Brasil inteiro. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui da cidade que eu fui lá, chamada Brasileia. É no Acre, divisa com a Bolívia. Uma cidadezinha pequena, de 40 mil habitantes. Só que quando eu cheguei na cidade pequena, muita rua de terra, tinha muita Hilux. Falei, peraí, aqui tem Hilux? Aqui tem carros bons? Significa que tem clientes potenciais. E aí, na maioria das cidades, não tem carros bons? Não tem concessionária? Não tem isso? Não tem clientes que compram móveis bons? Então, em qualquer lugar do Brasil, você pode vender mais e ganhar mais, desde que você saiba explorar esse nível de cliente, atingir esse nível de cliente potencial. Eu não estou dizendo aqui do cliente rico. Eu não estou dizendo, porque a maioria dos nossos clientes, quem compra é o pobre. Ele compra, não importa preço, não importa nada, ele paga quando ele prioriza a saúde. Então, em qualquer lugar do Brasil, se você tiver técnica de venda, se você tiver ambição, se você tiver gestão de emoção e se você tiver um caminho a ser seguido, uma metodologia, uma etapa, um passo a passo, uma receita de bolos da venda, um processo, e seguir a risca, você vai conseguir vender em qualquer lugar. É a mesma coisa da receita do brigadeiro. Você pode fazer a receita do brigadeiro aqui, a mesma receita lá no Tocantins. Se você seguir o passo a passo e os ingredientes corretos. É verdade. A gente, em reunião, fala muito isso. Porque alguns vendedores chegaram para nós e falaram assim, não me manda mais para tal cidade lá, porque lá não vende. Né? Mas como assim? Mas a gente chega lá, ninguém tem cheque, ninguém tem cartão, e fico pensando, tem bancos lá, tem tudo, mas não pode ter, né? Então a gente viu isso. Hoje a gente fala muito isso. A bênção, ela não está no Egito, ela está no José. É verdade. Então, se a pessoa tiver preparo, porque o mesmo cliente lá da Brasileia é o mesmo cliente lá de Porto Alegre, ele só muda o sotaque. Nós somos um povo, o povo brasileiro é único. Nós somos diferentes em formato de cabeça, sotaque, mas na essência nós somos todos iguais. Em termos de comportamento, todos iguais, somos todos iguais, isso aí é indiscutível. Mas eu estou dizendo em termos de comportamento. Então não é se eu posso em outra cidade aumentar as minhas vendas, desde que você se prepare, que você siga um procedimento, siga um método, pratique tudo aquilo que você aprende, coloque em prática, porque o que a gente fala, a gente faz isso. Qualquer vendedor hoje que quiser falar assim, vamos comigo numa visita,
Eu falo, eu vou com você, não tem problema. Fica que eu faço a visita. O Luciano é a mesma coisa. Por quê? Porque a gente sabe fazer o processo. Somos melhores que os outros? Não é questão de ser melhor ou ser pior. É questão de seguir um procedimento, seguir um padrão. Entendeu? Quantas vezes a gente estava em locais assim... nós chegamos em uma cidade uma vez em Goiânia, demos uma visita para um vendedor, e a gente estava no escritório, tinha chegado da rua, alguma coisa, não sei se vai lembrar. O cara ligou para nós e falou assim, eu não vou entrar nessa casa aqui não. Você lembra disso? Lembro. O cara falou assim... Em Goiânia. Em Goiânia. Não vou entrar não. Falei, por quê? Porque é uma mansão num condomínio fechado. Quem sou eu para entrar? Mas que síndrome de vira-lata é essa? A pessoa se viu que não tinha condições de entrar ali. E foi bom que ela não entrou, porque do jeito que se ela tivesse entrado daquele jeito, era capaz de nem fazer a apresentação do produto e ter saído de lá. Medo, né? Medo. Só que o Luciano viu o potencial da visita e falou, fica aí, já estamos chegando. Nós estávamos no escritório, tinha acabado de chegar da rua, já um gelzinho no cabelo e vamos para lá. Chegamos lá, era uma mansão de fato, procurador da República, a filha advogada, uma mansão maravilhosa. Qual é o problema? Entramos, fomos bem recebidos, fizemos uma boa demonstração, né? Saímos de lá com a venda. Só que assim, se ele não quebra esse paradigma aí de entrar em mansões, de entrar em casa boa, vai ficar mais difícil para ele. Não é que a casa simples vende mais, é pior de vender, não é isso. Às vezes até é mais fácil uma venda numa comunidade do que num lugar desse. Mas o que eu quero dizer é, que paradigma é esse de quem sou eu para entrar em tal lugar? Para com isso. O cara tem que olhar, sacudir a poeira de manhã, olhar para o espelho, sorrir. E quantas vezes eu não vi o Luciano falando sozinho? Olhando para o espelho, sorrindo, dando risada. Eu achava aquilo engraçado. Mas eu falava assim, puxa vida, tem sentido. Quantas vezes a gente dividia quarto de hotel e eu acordava de manhã, porque eu sempre fui mais de acordar um pouco mais tarde que ele. Quando eu acordava, o Luciano estava de joelho fazendo a oração dele. Eu falei, hoje o dia vai ser arrebentar, hoje nós vamos para frente. Daqui a pouco ele vai levantar da oração, já vai começar a rir para o espelho e vamos que vamos. Então, se você não tiver isso, e ter que ser seu, não é motivação, ninguém te motiva, é você. Porque muitas dos nossos inícios, o pau estava cantando na nossa cabeça e a gente tinha essa mesma garra. A coisa vai acontecer, vamos que ir lá. O Luciano falava assim, eu não peço para Deus fazer as pessoas comprarem de mim. Eu peço nas minhas orações que as pessoas acreditem no que eu estou falando. Pronto. O resto é consequência, é resultado disso. Então, assim, se a pessoa não tiver esse preparo, então ela vai achar que no Acre não vende, que no Alagoas é ruim, que... Então não tem lugar. Ou que muita gente falava, né? O vendedor falava pra gente na época que a venda era a maior parte no cheque, né? O cliente não comprou porque não tem cheque. O cliente comprou porque tem cheque. Aí o Claudinho falava, mas não tem banco lá, né? Tem Banco do Brasil? Tem Bradesco? Tem. Tem Itaú? Tem. Ué, então você tem que fazer o cliente pedir emprestado. Então a maioria, ela não tem essa confiança. O vendedor às vezes não tem essa confiança. Por quê? Porque a maioria do vendedor é bonzinho. Eles acreditam no cliente. E aí o que acontece? Como ele é bonzinho demais, ao invés dele vender, o cliente que vende para ele e ele compra a ideia. E aí, nós quantas vezes chegava na casa, fazia tudo, não queria nem saber se o cliente tinha cheque, fazia tudo, terminava, o que acontecia? Ah, mas eu não tenho cheque, não tem problema, sua filha tem, seu filho tem, seu vizinho tem, sua parente tem, então vamos lá. Então isso ajuda a vender mais? Claro, mas eu tenho que enfrentar e contornar as objeções que vai surgir. Tenho que quebrar mais objeções para vender mais. Eu tenho que estar mais bem preparado para vender mais. Eu tenho que ter mais confiança para vender mais, porque esse vendedor aí que não quis entrar numa mansão, faltou nele a autoconfiança. Ele não estava preparado, ele não tinha confiança em si para entrar dentro dessa casa. Ou seja, ele talvez não tinha o preparo certo para entrar nessa casa, porque quando você tem preparo, você fica mais confiante. Aí você vende mais, aí você vende 100 mil no mês. Mas você precisa dos requisitos certos, das ferramentas certas. E como que eu posso me preparar para em 2024 eu vender mais colchões, Luciano?
Bom, eu acredito que primeiro você tem que ter a disciplina de entender que você precisa estudar. Estudar muito, mas não é estudar qualquer coisa, porque na internet tem muita coisa, mas você não tem nada específico que dê resultado. Nós temos, por exemplo, o método faixa preta. Esse método, ele dá resultado. Por que ele dá resultado? Porque ele dá uma direção para as pessoas. Tem uma frase do filósofo, se não me engano, ele fala o seguinte: é mais importante a direção do que a velocidade. Então não é a pressa em vender muito, não é a pressa em vender, é a direção. Se você está indo num caminho, você vê uma estrada, se te indicarem um caminho para você chegar no destino e você não tiver um Waze da vida, você vai chegar mais rápido. Te deram uma direção. Senão você vai se perder se você não perguntar. E o homem tem a mania de não perguntar, ele quer chegar nos endereços. Ele não gosta de perguntar. A mulher não, a mulher já gosta de perguntar. No caso, tem que aprender hoje a se diferenciar no mercado. Porque não é só se preparar, tem que se preparar com diferenciação. E no mercado todo, o método faixa preta, eu tenho resultado com ele, os faixas pretas têm resultado com ele. Por quê? Porque é uma metodologia que pode ser aplicada em qualquer lugar do Brasil. Se o cara mora em Santa Catarina, ele aplica. Se ele mora no Acre, ele aplica. Se ele mora em Rondônia, ele aplica. Por quê? Porque é uma receita. É um método, é uma direção, é o que você tem que fazer na sua apresentação, como você tem que fazer um bom quebra-gelo, como que você tem que fazer as perguntas de ouro. Para quê, Luciano? Para cada vez mais você criar desejo de compra nesse cliente. Aí você consegue aumentar as suas vendas. Por quê? Porque você vai começar a aprender a vender um colchão de linha alta. A maioria não vende colchão de linha alta por medo, porque não tem estratégia, porque acha que o cliente não compra, porque também não tem uma direção. Talvez se tivesse uma direção, como os faixas pretas têm, e vende colchão de 15, de 20, de 18, de 25, porque eles têm uma direção. Então o método te dá uma direção, te dá um caminho, te dá um passo a passo, um começo, um meio e um fim. Não uma venda perdida, como um vendedor quer fazer e ele fica perdido. Ou seja, eu falo que o método ele te dá clareza para você vender. Não fica uma mente confusa, não fica uma apresentação confusa, fica uma apresentação clara, uma apresentação que dê vontade do cliente comprar. E para você, assim, por que eu deveria focar em vender 100 mil no mês? Qual que é a maior vantagem de eu seguir um método e vender 100 mil no mês? Bom, primeiro para você vender 100 mil por mês, você vai primeiro ganhar dinheiro. Fato. Só que vem além do dinheiro muito mais coisas. Eu lembrei agora do fato do Reginaldo. O Reginaldo, por exemplo, ele era um vendedor de colchão comum. Ele não vendia lá essas coisas, ele não falava direito, ele não sabia... Por exemplo, ele começou a falar nervo asiático, porque ele não sabia falar nervo ciático, né? E aí ele adquiriu o método, começou a vender 100 mil por mês. Ele teve uma filhinha agora há pouco tempo. Ele falou outro dia para mim: Luciano, eu pude pagar o parto da minha esposa num hospital particular. Poxa, que dinheiro paga isso? É uma satisfação ele poder ter a filha dele num parto particular. Abaixo de Deus, só o dinheiro consegue fazer isso. E a gente precisa vender bem para ganhar bem. O parto, o carro dele, que estava para perder o carro dele, estava com 3, 4 prestações atrasada, colocou o carro em dia, o carro já não está mais atrasado, se não me engano até já quitou o carro dele. Poxa, quer benefício melhor do que esse? O Morales, que era um vendedor de carro, de concessionária, ele vendia carro na concessionária, deu a crise dos carros, ele veio aprender, tem um método, segue o método, ele comprou uma casa, ele trocou a casa na verdade, não é que ele comprou, ele tinha uma casa de 300 mil reais e ele comprou uma casa de 700 mil reais. E ele falou outro dia: meu chefe, ele me chama de meu chefe, olha só que maravilha, puxa vida, eu consegui trocar de casa,
Graças a Deus, ao método que eu aprendi com você, essas técnicas que eu aprendi com você. Então é uma satisfação enorme isso, você levar um bem para sua família, você contagia toda a casa. Você poder ter um bom convênio médico, você poder ir no mercado e não fazer cálculo na calculadora. Esses são os benefícios, os poucos, entre aspas, benefícios que você envolve um monte de gente quando você vende 100 mil reais no mês. E abaixo de Deus é o dinheiro, não tem outro jeito. E envolve toda a família. Olha, o Reginaldo viaja 300, 400 quilômetros fora, longe da casa dele, ele vai com satisfação. Por quê? Porque ele volta com o molho cheio, a gente fala. Porque ele vende bem, porque ele tem segurança, porque ele tem confiança. E aí ele volta e a esposa dele e a filhinha dele que está em casa serão beneficiadas. Serão remuneradas, vai comer bem, vai poder ir num bom restaurante, trocar de roupa, trocar de carro. Esses são os benefícios. A gente envolve toda a família, Davi. E onde você acha que as pessoas mais erram, assim, que impedem elas de aumentar as vendas de colchões? Eu acho que os vendedores de colchão que mais erra e que impede é focar em colchão barato. Eles focam muito em colchão barato, porque talvez não tenha a segurança de ter um caminho, não tenha a direção, e aí eles querem preço, vender o preço, não quer vender os benefícios, não quer vender a transformação de vida para o cliente, não quer se diferenciar. Aí ele foca em colchão barato. E colchão barato não dá lucro. É ruim para o cliente, é ruim para a marca, é ruim para a fábrica, é ruim para quem vende. Não adianta só focar em colchão barato, e a maioria erra nisso. Eles insistem em vender colchões barato, porque eles acham que o que vende é preço, e não é preço que vende. Não é preço que vende. Já houve casos até de cliente, por algum motivo, querer trocar o colchão e pagar uma diferença grande. Como não tinha condição de comprar aquele... É porque faltou o vendedor naquela hora, né? Não estava com a direção que você está dizendo, que é fundamental. E um vendedor de colchão sem direção, ele não tem constância na venda de colchão. E sem constância é muito ruim. Porque você ganhar no mês X, ganhar no mês Y, ou não ganhar... Por que acontece isso com muito vendedor de colchão? Porque não tem um caminho, não tem uma direção, não tem uma metodologia. Hoje, eu vejo no mercado que o único método que dá resultado na venda de colchão é o meu. Por que é o meu? Porque eu passei todas essas dificuldades e eu consegui ver as objeções que os clientes tinham e consegui entender o comportamento humano de uma tal forma que eu escrevi e coloquei tudo no papel. Se eu tivesse um método desse há anos atrás, eu estaria muito melhor. Imagina hoje um vendedor de colchão que quer entrar no ramo e já tem uma direção, é muito mais fácil, ele vai ganhar tempo. E, na sua opinião, qual que é o melhor momento para eu começar a aumentar minhas vendas em 2024? Eu quero aumentar, o vendedor quer vender mais, qual que é o melhor momento que eu tenho que me preparar? É no meio do ano? Quando que é? O melhor momento é agora, é o início do ano. Eu sempre falo o seguinte, nós temos 12 meses novinho. O mês que vem, nós já vamos ter 11 e assim vai. O melhor momento é agora. Por quê? Porque você já começa, para subir um avião, você precisa o quê? Aquecer bem as turbinas e você gasta a maior quantidade de combustível na subida do avião. Então a melhor coisa é agora, se preparar. O que é aquecer a turbina? Se preparar mais, estudar mais, ter argumentos poderosos, saber fazer o quebra-gelo com total segurança, saber colocar um conteúdo de saúde certo no momento exato, saber as etapas de um fechamento, igual o Claudir falou, que muita gente acha que fechamento de venda de colchão é só falar o preço, e não é. Tem 4 etapas num fechamento faixa preta para você seguir, e aí você atinge o coração da venda. Então, é você ter um caminho, e o melhor momento é agora de você começar, para você aquecer as turbinas e você seguir esse ano 2024 com um caminho, com uma direção. Sem direção, não dá. Olha que o filósofo já disse lá atrás, é mais importante a direção do que a velocidade. E você, professor? Olha, eu sempre falo que, nesse tema que o Luciano falou, quando você consegue vender 100 mil, passou um filme na minha cabeça enquanto ele estava falando, porque muitos desses perrengues eu tinha passado, né? Eu lembro de momentos assim, que eu não gosto nem de lembrar, porque eu fico muito mexido com isso. Mas situações difíceis mesmo.
que me proporcionou hoje dar uma vida tranquila para minha família. Quando você não precisa mais dizer não em situações de prioridade na sua casa, já é um grande avanço, uma grande vitória. Mas eu era um vendedor experiente. Eu vinha do ramo de consórcio, eu trabalhei 10 anos no banco vendendo seguro, entendeu? Até que eu encontrei um faixa preta na minha frente, me visitando em casa, e me tornou um vendedor nesse segmento. Mas eu vim com a mentalidade que eu era experiente. Eu vim com a mentalidade que eu sei fazer. E eu patinei. E eu só comecei a fluir quando eu segui realmente, que eu peguei a direção. O Luciano falava muito para mim uma palavra que eu nunca esqueço. Ele falou assim, você vai ficar bom, você vai pegar o fio da meada. Que é a direção. Que é isso que hoje o amigo tem no método. Hoje eu vejo vendedores aí, eu tenho 60 anos, eu vejo vendedores aí, 22, 23 anos, arrebentando. Mas os caras são metódicos, eles seguem o método, seguem. Então eu sei que isso funciona, porque funciona na minha vida. E eu trabalho hoje com um monte de gente que eu vejo funcionar na vida deles. Hoje a gente está num trabalho de... Eu sei quanto cada faixa preta leva para casa financeiramente. Eu sei quanto... Eu tenho um amigo lá no sul, de algum tempo, trabalhou comigo. Fazia muito tempo que eu não ia. Eu tenho aquela amizade. Eu tenho o meu neto lá no sul. Então tem essa loucura. E eu fui lá um dia, cheguei que eu não tinha visto ele. Ele tinha trabalhado comigo. Hoje ele se formou. Ele é advogado da Câmara da Prefeitura lá na cidade de Brusque. Mas quando ele me viu, depois de muito tempo que eu não via mais ele me abraçou e fez questão de me levar na casa dele. E dizer, essa casa aí, foi a oportunidade que você me deu. Essa casa, vamos comer um churrasco, foi aquela oportunidade que você me deu que ajudou a construir essa casa aí. Então, isso tem preço um negócio desse? Não tem preço. Então, é isso que te proporciona vender 100 mil por mês. Mas você vai conseguir se você pegar o fio da meada que o Luciano me mostrou lá atrás, e foi difícil, eu patinei, porque eu não seguia procedimento, eu era experiente. E é totalmente possível qualquer pessoa vender 100 mil reais no mês, desde que siga um método. Desde que siga e tenha a direção. É totalmente possível. Teve casos até esqueci o nome dele, aquele que não sabia escrever. O Ataíde. O Ataíde. Ele trazia, cada pedido dele era uma letra diferente. Ele era analfabeto, não era? Ele era analfabeto. Era o cliente que preenchia. Ou seja, o analfabeto, ele tinha o método, ele aprendeu junto com o filho dele, às vezes ele ia com o filho dele também. Isso. Quando ele não ia com o filho, na hora de preencher, ele não sabia escrever. Na hora de preencher o pedido, ele pedia para o cliente preencher. E ele vendia 5, 6 na semana. Sim. Não é verdade? Chegava com os pedidos lá. Era engraçado, porque a gente via um pedido com cada letra diferente, né? Porque hoje a gente conhece pela letra, esse pedido é de fulano, pela letra eu conheço. Ali não dava para saber, porque cada um era diferente. Ele não escrevia, o cliente que escrevia. Por isso que eu falo que o esforço ganha do talento também. O esforço de querer aprender mais, o esforço de querer seguir um caminho, o esforço de querer mudar de vida, o esforço de querer ser diferente, porque não adianta ser vendedor comum igual a manada é, tem que ser diferente em 2024 e é totalmente possível e replicável. É totalmente replicável o método. Em qualquer lugar do Brasil, qualquer pessoa pode aplicar que vai dar certo. Exato. Fundamental isso aí. Se você não tiver uma direção... eu lembro do meu pai. Meu pai falava muito uma coisa para mim. Ele falava assim, filho, uma vez uma pessoa entrou num prédio, chegou no elevador, o assessorista perguntou, qual andar que o senhor vai? Ele falou, qualquer um, já errei o prédio mesmo. Porque estava sem direção. Então, quando você tem direção, para não passar esse carão, né? Porque tem coisas que você vai fazer... uma apresentação, por exemplo, se você não tiver direção, você fala besteira na área da saúde, você perde o time da venda, aí vira aquilo que você falou no começo, a empurra terapia. É capaz de você pedir, me ajuda, compra aí só para me ajudar. E aí, é horrível uma situação dessa. Um profissional no quilate de vendedor de colchão, o método faixa preta, ele esclarece até esses pequenos detalhes de costumes que às vezes a gente traz da casa da gente, da vida da gente, da educação da gente.
Até esse tipo de ensinamento a gente encontra no método, porque isso também faz diferença. Porque cada casa tem um sistema. O que é bonito da tua casa não necessariamente pode ser bonito na minha. Até isso, Luciano dá essas direções para que as pessoas tenham um padrão. Hoje, todo mundo que eu vejo praticar o faixa preta conosco, eles têm um padrão. Se for uma outra pessoa para dar uma continuidade a um atendimento na impossibilidade daquela pessoa, vai ser o mesmo padrão. Por quê? Porque segue o método. Esse foi o episódio número 7, Claudio, professor. Aqui a gente falou sobre o que a gente precisa para vender R$100 mil no mês, 2024, fazer a diferença, né? Luciano, e o próximo episódio? O que a gente pode falar? Olha, o próximo episódio a gente pode pedir para as pessoas colocarem o comentário, legal. né? Como que elas fazem? Pode fazer o seguinte, ó, pode digitar aqui nos comentários qual o tema que você quer que a gente aborde no próximo Colchãocast. É fechamento, Luciano, é técnica, é apresentação encantadora? O que você quer? Pode digitar nos comentários que a gente vai abordar no próximo tema. Show. Muito obrigado, professor. Eu agradeço, Davi. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Luciano. Até o próximo episódio. Até o próximo. É.